Olá! Continuando então, aqui a terceira parte do nosso livro. O primeiro item de hoje é Invocando a Musa, segunda parte. Antes de conhecer Poe, eu nunca ouvira falar das musas. Ele me esclareceu. As musas eram 9 irmãs, filhas de Zeus e Mnemosine, que significa memória. Seus nomes são Clio, Érato, Thalia, Terpsícore, Calíope, Polímnia, Euterpe, Melpômene e Urânia. Sua função é inspirar artistas. Cada musa é responsável por uma arte diferente. Há um bairro em Nova Orleans onde as ruas têm nome de musas. Morei ali e não sabia de que se tratava. Para mim, eram apenas nomes esquisitos. Ouçamos Sócrates no Fedro de Platão, falando sobre o nobre efeito da loucura enviada pelos deuses. Então, o que nós vamos ler e ouvir agora. O terceiro tipo de possessão e loucura é a possessão pelas musas. Quando ela domina uma alma gentil e virgem, inspira-lhe a expressão na lírica e em outros tipos de poesia, e glorifica os feitos incontáveis dos heróis antigos para instrução da posteridade. Entretanto, se um homem chega à porta da poesia sem ter sido tocado pela loucura das musas, achando que a simples técnica fará dele um grande poeta, nem ele, nem suas composições feitas sem loucura, jamais atingem a perfeição, sendo totalmente eclipsados pelas realizações dos loucos. Os gregos apreendiam o mistério personificando-o. Os antigos percebiam forças poderosas e primordiais no mundo. Para se aproximar delas, davam-lhes feições humanas. Chamavam-nas Zeus, Apolo, Afrodite. Os indígenas americanos sentiam o mesmo mistério, mas corporificavam-no em formas animistas. Urso professor, falcão mensageiro, coiote vigarista. Nossos ancestrais conheciam a fundo as forças e energias cuja sede não é o reino material, mas outro, mais sutil e misterioso. Como concebiam essa realidade superior? Primeiro, acreditavam que ali a morte não existia. Os deuses são imortais. Os deuses, embora parecidos com os homens, são infinitamente mais poderosos. Desafiar sua vontade é inútil. Agir com orgulho contra o céu é atrair calamidade. Tempo e espaço
possuem uma existência diferente nessa dimensão superior. Os deuses viajam rápido como o pensamento. Alguns deles preveem o futuro, e embora o dramaturgo Agatão nos diga: só uma coisa é negada aos deuses, o poder de desfazer o passado. Os imortais podem fazer truques com o tempo, como nós mesmos fazemos, às vezes, em sonhos ou visões. O universo, segundo os gregos, não era indiferente. Os deuses interessavam-se pelos assuntos humanos e intercediam para o bem ou para o mal em nossos desígnios. A visão contemporânea é que tudo isso é muito bonito, mas absurdo. Então, responda: de onde veio Hamlet? De onde veio o Parthenon? De onde veio nu descendo uma escada? Próximo item: testamento de um visionário. Ele abre esse item com uma frase de William Blake, que diz: a eternidade ama as criações do tempo. O poeta visionário William Blake foi, a meu ver, um desses avatares meio loucos que encarnam de tempos em tempos. Sábios capazes de ascender por breves períodos aos planos sutis e voltar a fim de compartilhar conosco as maravilhas que contemplaram. Devemos tentar decifrar o significado do verso acima? Por eternidade, creio eu, Blake quer dizer o reino superior ao nosso, um plano de realidade fora da dimensão material em que vivemos. Na eternidade não existe o tempo, ou a sintaxe de Blake não distinguiria tempo de eternidade. E provavelmente nem o espaço. Esse plano pode ser habitado por criaturas superiores ou ser apenas consciência pura, espírito. Mas, seja o que for, é capaz de amar, segundo Blake. Se seres habitam esse plano, acredito que, para Blake, eles são incorpóreos, não têm corpo. Ainda assim, mantêm conexão com o reino do tempo, aquele em que vivemos. Deuses ou espíritos frequentam essa dimensão, têm interesse nela. A eternidade ama as criações do tempo. Significa, para mim, que de algum modo esses seres do reino superior, ou o próprio reino, concebido abstratamente, exultam com aquilo que nós, criaturas presas ao tempo, podemos trazer à existência física em nosso reino material limitado. Talvez eu esteja indo longe demais, mas
Se esses seres exultam com as criações do tempo, por que não nos dariam um empurrãozinho para podermos produzi-las? Se assim for, a imagem da musa sussurrando inspiração ao ouvido do artista é muito apropriada. Seres livres do tempo comunicando-se com seres presos ao tempo. No modelo de Blake, conforme minha interpretação, a Quinta Sinfonia já existia nesse reino superior, antes de Beethoven se sentar e tocar. Tchan, tchan, tchan. Explicação. A obra existia apenas em potencial, sem um corpo, por assim dizer. Ainda não era música. Não se poderia tocá-la. Não se poderia ouvi-la. Ela precisava de alguém, um ser corpóreo, um humano, um artista, ou mais exatamente, um genius, palavra latina para alma ou espírito animado, que lhe desse forma neste plano material. Assim, a musa sussurrou ao ouvido de Beethoven. Talvez tenha sussurrado aos ouvidos de muitos outros, mas ninguém a ouviu. Apenas Beethoven. Ele levou a inspiração adiante. Tornou a Quinta Sinfonia uma criação do tempo, que a eternidade pudesse amar. Assim, essa eternidade que a concebemos como Deus, consciência pura, inteligência infinita, espírito onisciente, ou seres, deuses, espíritos, avatares, exulta quando de algum modo ouve os sons da música terrena. Em suma, Blake concorda com os gregos. Os deuses existem, penetram nosso reino material. Isso nos leva de volta à musa. A musa, convém lembrar, é filha de Zeus, o pai dos deuses, e de Mnemosine, a memória, uma ascendência impressionante, credenciais que respeito. Faço como Xenofonte. Antes de me sentar para iniciar o trabalho, reservo um minuto para mostrar respeito por esse poder invisível que pode me fortalecer ou destruir. Que lindo tudo isso, gente. Esse item. Testamento de um visionário. Que maravilha. Me emocionei. Obrigada, gente. Espero que vocês também tenham sido tocados por alguma dessas musas. Volto para a gente continuar, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Abraço vocês. Tchau.